Você já parou para pensar em quantas vezes entregou o controle da sua paz para alguém que nem merecia a sua atenção? Talvez não tenha sido em um grande acontecimento. Talvez não tenha sido em uma discussão séria, nem em uma traição, nem em uma cena marcante da sua vida. Muitas vezes, isso acontece de forma pequena, quase invisível. Acontece quando alguém fala algo atravessado e você sente necessidade de responder na hora. Acontece quando uma pessoa interpreta você mal e, imediatamente, você começa a se explicar. Acontece quando uma provocação simples consegue tirar você do seu centro, mudar seu humor, alterar seu rosto, acelerar seus pensamentos e roubar a sua paz. E o pior é que, no momento, tudo parece justificável. Você pensa que está apenas se defendendo, pensa que está colocando as coisas no lugar, pensa que precisa mostrar que não é fraco, que não aceita qualquer coisa, que não vai deixar ninguém falar o que quiser. Só que existe uma diferença enorme entre se posicionar com firmeza e reagir como alguém que foi puxado por uma corda. Os estoicos sabiam disso. Eles entendiam que a maior prisão não está no que os outros dizem. Está na nossa necessidade de responder a tudo. Porque, quando qualquer palavra tem força suficiente para tirar você da sua calma, essa palavra não é mais apenas uma palavra. Ela se torna um comando. E sem perceber, você passa a viver como se o mundo tivesse acesso direto ao seu estado emocional. Antes de continuar, já deixa o seu like neste vídeo e se inscreva no canal O Grande Estoico. Isso ajuda muito o canal a crescer e também mostra que você está escolhendo alimentar a sua mente com algo mais forte do que distrações vazias. Se essa mensagem fizer sentido para você, fique até o final, porque o que vem agora pode mudar a forma como você lida com provocações, julgamentos, mal-entendidos e pessoas que tentam roubar a sua paz. Número 1. Você não precisa reagir a tudo que tenta te atingir. Existe uma armadilha muito silenciosa na reação. Ela começa pequena. Alguém faz um comentário seco. Alguém muda o tom de voz. Alguém lança uma indireta. Nada parece tão grave por fora, mas por dentro, alguma coisa se move. Sua mente começa a trabalhar sem parar. Você repete a frase várias vezes. Tenta entender se a pessoa quis ofender. Imagina o que deveria ter respondido. Cria versões melhores da sua resposta. Pensa no que faria se aquilo acontecesse de novo. E enquanto tudo isso acontece, você já saiu do presente. O corpo está ali, mas a mente ficou presa em uma cena que já acabou. Esse é o preço que quase ninguém calcula. A reação não rouba apenas o momento da resposta. Ela rouba horas de consciência, rouba foco, rouba energia, rouba silêncio interno. Muitas vezes, a pessoa que provocou você já seguiu a vida, mas você continua carregando aquela frase como se ela tivesse peso suficiente para ocupar espaço dentro da sua cabeça. É aqui que o estoicismo entra como uma forma de libertação. Não porque ele ensina você a engolir tudo, não porque ele manda aceitar desrespeito, mas porque ele mostra que nem tudo merece acesso ao seu mundo interno, nem toda provocação merece uma resposta, nem toda opinião merece uma defesa, nem toda crítica merece uma explicação. A verdadeira força começa quando você percebe o impulso surgindo e, mesmo assim, não obedece a ele imediatamente. Você sente vontade de responder, mas respira. Sente vontade de provar seu ponto, mas observa. Sente vontade de mostrar que está certo, mas pergunta a si mesmo: isso merece mesmo a minha energia? Essa pergunta muda tudo, porque a partir dela, você deixa de ser apenas alguém reagindo ao ambiente e passa a ser alguém escolhendo como vai se comportar. E essa escolha, por menor que pareça, é uma forma profunda de poder. Número 2. Quem controla sua atenção controla parte da sua vida. A maioria das pessoas
pensa que perdeu o controle apenas quando grita, discute ou explode. Mas muitas vezes você perde o controle muito antes disso. Perde quando sua atenção é sequestrada. Perde quando uma conversa pequena começa a ocupar sua mente inteira. Perde quando você passa o dia tentando entender uma frase que talvez nem tenha sido tão importante assim. A sua atenção é uma das coisas mais valiosas que você possui. Onde ela vai, sua energia vai junto. E onde sua energia vai repetidamente, sua vida começa a se moldar. Se você entrega a atenção para toda provocação, sua mente se torna um lugar barulhento. Se entrega a atenção para toda crítica, sua autoestima vira refém da opinião dos outros. Se entrega a atenção para todo mal-entendido, sua paz passa a depender da capacidade que as pessoas têm de interpretar você corretamente. E aqui está um ponto essencial. Muita gente não vai interpretar você corretamente. Não porque você falhou, não porque você se expressou mal, mas porque cada pessoa enxerga o mundo através das próprias lentes. Alguém inseguro pode ver arrogância onde existe apenas confiança. Alguém ferido pode ver ataque onde existe sinceridade. Alguém imaturo pode ver frieza onde existe apenas autocontrole. Se você tentar corrigir toda a visão distorcida que alguém tem sobre você, vai passar a vida inteira se explicando para pessoas que talvez nem queiram entender. Por isso, uma das decisões mais maduras que você pode tomar é parar de tratar todo julgamento como uma emergência. Às vezes a pessoa entendeu errado. Tudo bem. Às vezes ela criou uma versão sua que não corresponde à realidade. Tudo bem. Às vezes, ela não está pronta para enxergar suas intenções. Tudo bem também. Isso não significa que você deve ser indiferente a tudo. Significa apenas que você precisa escolher melhor quais interpretações merecem esclarecimento e quais devem ser deixadas onde estão. A sua paz não pode depender da aprovação mental de todos ao seu redor. Quando você sabe quem é, quando conhece suas intenções e quando está alinhado com aquilo que faz, a necessidade de convencer o mundo começa a diminuir. Número 3. Explicar. Demais também é uma forma de perder poder. Existe uma diferença entre comunicar com clareza e se explicar por insegurança. Comunicar com clareza é saudável, é necessário, faz parte de relações maduras. Mas se explicar o tempo inteiro, justificar cada escolha, defender cada decisão e tentar controlar a forma como todos enxergam você, pode se transformar em uma prisão. Muitas pessoas não percebem, mas criam o hábito de se explicar antes mesmo de serem questionadas. Elas antecipam julgamentos, tentam evitar críticas. Falam demais para impedir que alguém pense errado e, com o tempo, passam a viver como se estivessem constantemente em julgamento. Isso cansa. Cansa porque você começa a medir cada palavra. Cansa porque deixa de agir com naturalidade. Cansa porque transforma conversas simples em apresentações defensivas e, principalmente, cansa porque ensina as pessoas a esperarem justificativas de você. Quando você explica tudo, o outro começa a acreditar que tem direito a entender cada detalhe da sua vida. Suas decisões passam a parecer abertas para debate. Seus limites parecem precisar de aprovação. Sua direção começa a ser tratada como algo que precisa ser validado. Mas há decisões que não precisam de plateia. Há mudanças que não precisam de anúncio. Há escolhas que só precisam ser vividas com firmeza. O silêncio, nesses casos, não é falta de resposta. É limite. É uma forma de dizer sem dizer: nem tudo sobre mim está disponível para discussão. E isso é libertador. Porque, quando você para de se explicar por medo de ser mal interpretado, começa a se comunicar com mais presença. Suas palavras ficam mais limpas, você fala quando precisa falar, esclarece quando vale a pena esclarecer,
mas não desperdiça sua energia tentando convencer quem já decidiu não ouvir. Epicteto dizia que não é o acontecimento em si que nos perturba, mas a forma como julgamos esse acontecimento. E isso vale também para a incompreensão. Ser mal compreendido não precisa ser uma tragédia. O que destrói a paz é acreditar que você precisa consertar imediatamente toda percepção errada sobre você. Número 4. O silêncio pode ser mais forte do que uma resposta. Muita gente confunde silêncio com fraqueza. Acha que ficar calado é perder. Acha que não responder é aceitar. Acha que quem não rebate está sem argumentos. Mas na prática, uma das maiores demonstrações de domínio próprio é conseguir ficar em silêncio quando o impulso quer falar por você. Pense em uma provocação. Alguém diz algo apenas para ver sua reação. Talvez a pessoa use ironia, talvez use deboche, talvez tente atingir exatamente aquele ponto que sabe que incomoda. O objetivo é simples: arrancar uma resposta emocional de você. Quando você reage imediatamente, entrega exatamente o que a pessoa queria. Você confirma que ela conseguiu entrar, confirma que tocou em algo sensível, confirma que sua paz estava ao alcance dela. Mas quando você não entrega essa reação, a dinâmica muda. O outro espera um sinal, e esse sinal não vem. Espera a irritação, e você permanece firme. Espera a explicação, e você não oferece. Espera descontrole e encontra presença. Esse tipo de silêncio cria uma força diferente. Não é agressiva, não é teatral, não precisa humilhar ninguém. Ela simplesmente mostra que você não está disponível para qualquer jogo emocional. E o mais importante, esse silêncio fortalece você por dentro. Cada vez que você sente a vontade de reagir e escolhe não ser dominado por ela, prova para si mesmo que não é escravo do impulso. No início isso pode parecer difícil. A vontade de responder fica gritando dentro da mente. Mas aos poucos, o intervalo entre o estímulo e a resposta aumenta. E dentro desse intervalo nasce a sua liberdade. Você começa a perceber que não precisa entrar em toda a arena. Não precisa vencer toda a conversa. Não precisa ter a última palavra. Às vezes, a maior vitória é sair de uma situação sem ter permitido que ela rebaixasse seu estado interno. Isso é poder silencioso. Número 5. Ser seletivo não é ser frio, é ser consciente. Algumas pessoas têm medo de se tornar seletivas. Pensam que, se responderem menos, vão parecer distantes. Se estiverem menos disponíveis, vão perder conexões. Se pararem de participar de certas conversas, serão vistas como arrogantes. Mas existe uma grande diferença entre frieza e consciência. Frieza é não se importar com nada. Consciência é saber o que merece sua presença. Frieza é se fechar para o mundo. Consciência é não se espalhar em lugares que drenam você. Frieza é desprezar pessoas. Consciência é parar de entregar energia para situações que não constroem nada. Quando você está disponível para tudo, sua presença perde peso. As pessoas se acostumam com sua resposta imediata, com sua explicação constante, com sua participação automática. Sua energia vira algo previsível. E o que é previsível demais, muitas vezes, deixa de ser valorizado. Mas quando você se torna seletivo, sua presença começa a ter direção. Você não desaparece. Apenas deixa de estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer conversa, por qualquer motivo. Isso transforma sua relação com o tempo. Você para de gastar horas em discussões que não levam a lugar nenhum. Para de responder mensagens apenas por ansiedade. Para de se envolver em problemas que não são seus. Para de tratar urgências alheias como se fossem missões pessoais. E então sobra espaço. Espaço para pensar. Espaço para trabalhar em si mesmo. Espaço para construir. Espaço para
Cuidar da mente, do corpo, dos projetos, da fé, da família, do futuro. Sêneca dizia que a vida não é curta. Nós é que desperdiçamos muito dela. E uma das formas mais comuns de desperdício é viver reagindo. Reagindo a comentários, reagindo a opiniões, reagindo a expectativas, reagindo a pessoas que nem sabem para onde estão indo. Quando você se torna seletivo, não está se afastando da vida, está voltando para ela com mais presença. Número 6. Eleve seu padrão. E o ambiente começa a mudar quando você muda a forma como responde. O mundo ao seu redor começa a perceber. Algumas pessoas vão estranhar, outras vão testar, algumas vão tentar provocar mais, só para ver se ainda conseguem a reação antiga. Isso é normal. Toda mudança interna verdadeira cria ajustes externos. Se antes uma pessoa conseguia tirar você do sério com facilidade e agora não consegue mais, ela percebe. Se antes você se justificava por tudo e agora se limita a agir com firmeza, ela percebe. Se antes qualquer comentário fazia você se explicar e agora você permanece em paz, ela percebe também. E aqui está algo importante. Você não precisa anunciar sua mudança, não precisa fazer discursos sobre seus limites, não precisa explicar que agora está diferente. Apenas seja consistente. A consistência comunica, ela mostra o que você aceita, mostra o que você não alimenta, mostra quais comportamentos perderam acesso à sua energia. Com o tempo, algumas pessoas se ajustam ao seu novo padrão. Outras se afastam porque já não conseguem mais extrair de você aquilo que antes conseguiam. E por mais estranho que pareça, isso também é parte do processo. Elevar o padrão interno significa parar de negociar com aquilo que diminui você. Significa não entrar em conversas que puxam sua mente para baixo. Significa não sustentar relações baseadas apenas em cobrança, drama ou confusão. Significa escolher ambientes, pessoas e pensamentos que ajudam você a se tornar mais forte, mais claro e mais inteiro. Isso não acontece de um dia para o outro. É uma prática diária. Em alguns momentos, você ainda vai querer responder, ainda vai querer provar, ainda vai querer mostrar que está certo. Mas agora existe uma consciência nova observando tudo isso. E essa consciência é o começo do domínio. Número 7. Entenda seus gatilhos antes que eles controlem você. Ninguém se torna inabalável fingindo que não sente nada. Isso é máscara, não força. A verdadeira força está em sentir e, ainda assim, escolher com lucidez. Os estoicos não ensinavam a eliminar emoções. Eles ensinavam a não ser governado por elas. Existe uma diferença enorme entre perceber a raiva e agir com raiva, entre sentir incômodo e ser conduzido por ele, entre notar uma provocação e entregar sua paz nas mãos dela. Por isso, uma pergunta poderosa é: por que isso me afetou tanto? Essa pergunta parece simples, mas pode revelar muito. Talvez o problema não seja apenas o comentário de alguém. Talvez seja a sua necessidade de ser respeitado. Talvez não seja apenas a crítica. Talvez seja o medo de ser visto como incapaz. Talvez não seja apenas o mal-entendido. Talvez seja a dor antiga de sentir que ninguém realmente escuta você. Quando você identifica a raiz do gatilho, ele perde parte da força. Porque o que está claro pode ser trabalhado. O que está escondido controla você sem pedir permissão. Comece a observar seus padrões. Que tipo de pessoa tira você do sério com mais facilidade? Que tipo de frase faz sua mente disparar? Que tipo de situação faz você sentir necessidade urgente de se defender? Que tipo de crítica mexe mais com seu orgulho? Essas respostas são mapas. Elas mostram onde sua mente ainda está vulnerável. E isso não deve ser motivo de vergonha, deve ser motivo de atenção.
A cada vez que você reconhece um gatilho antes de agir, você fica mais forte. Talvez ainda sinta o impacto, mas não precisa ser arrastado por ele. Talvez ainda surja a vontade de responder, mas agora você consegue respirar antes. Talvez ainda exista desconforto, mas ele já não decide por você. Marco Aurélio lembrava que o ser humano tem poder sobre a própria mente, não sobre os acontecimentos externos. E essa frase precisa ser levada a sério. Porque, se você não pode controlar tudo o que acontece, precisa ao menos aprender a controlar a maneira como se posiciona diante do que acontece. Número 8. Use sua energia para construir, não para se defender. O tempo todo, quando você deixa de reagir a tudo, algo surpreendente acontece. Sobra energia. Sobra energia porque você não passa mais horas remoendo conversas. Sobra energia porque não precisa formular respostas para cada crítica. Sobra energia porque deixa de tentar convencer pessoas que não querem compreender. Sobra energia porque sua mente para de correr atrás de cada ruído externo. E essa energia precisa ser redirecionada. Não basta apenas ficar em silêncio. Não basta apenas não responder. O objetivo não é virar alguém passivo. O objetivo é transformar a força que antes era desperdiçada em reação em força para construir uma vida melhor. Use essa energia para estudar, para treinar, para trabalhar nos seus projetos, para melhorar sua comunicação, para organizar sua mente, para cuidar do seu corpo, para se aproximar de pessoas que fazem bem, para se afastar de ciclos que sempre terminam no mesmo desgaste. A paz não é vazia. A paz bem usada se transforma em direção. Enquanto muitos estão presos tentando vencer discussões pequenas, você pode estar vencendo a si mesmo. Enquanto muitos gastam horas defendendo uma imagem, você pode estar construindo caráter. Enquanto muitos tentam provar valor para quem não enxerga, você pode estar desenvolvendo valor real em silêncio. Isso muda completamente o seu ritmo de vida. Você começa a andar com menos pressa emocional, responde menos por impulso, escolhe melhor suas batalhas e, aos poucos, sua presença fica mais firme. As pessoas percebem quando alguém não é facilmente puxado, percebem quando existe estabilidade, percebem quando você fala menos, mas fala com mais peso, percebem quando sua calma não é fraqueza, mas domínio. E esse tipo de presença não precisa pedir respeito. Ela naturalmente cria respeito. Número 9. Sua paz não deve ser negociável. No fim, tudo se resume a isso. Sua paz precisa ter valor para você. Se você mesmo não protege sua mente, qualquer pessoa terá acesso a ela. Se você mesmo não cuida da sua energia, qualquer situação vai consumi-la. Se você mesmo não decide o que merece sua atenção, o mundo inteiro vai decidir por você. Viver com autocontrole não significa nunca responder. Há momentos em que é preciso falar. Há momentos em que é preciso se posicionar. Há momentos em que o silêncio pode ser confundido com omissão. Mas a diferença está na origem da resposta. Você fala porque escolheu ou porque foi provocado. Você responde porque é necessário ou porque seu ego não suportou. Você esclarece porque existe valor na conversa ou porque tem medo de ser mal visto? Essas perguntas separam maturidade de impulso. A partir do momento em que você começa a responder com consciência, sua vida interna muda. Nem tudo entra, nem tudo fica, nem tudo recebe espaço. Você passa a caminhar com mais leveza, não porque o mundo ficou fácil, mas porque você parou de carregar pesos que nunca foram seus. E talvez essa seja uma das maiores lições estoicas. Não é o barulho do mundo que define sua força, mas a sua capacidade de permanecer inteiro no meio dele. Você não precisa reagir a tudo. Não precisa se explicar para todos.
Não precisa provar quem é em cada conversa, não precisa transformar cada julgamento em defesa, não precisa permitir que qualquer pessoa tenha acesso ao seu equilíbrio. A sua presença vale, sua energia vale, seu silêncio vale, sua paz vale. E quando você entende isso de verdade, começa a se mover de outro jeito. Mais calmo, mais firme, mais consciente, menos disponível para confusão, mais comprometido com a própria direção. Se este vídeo falou com você, curta agora, inscreva-se no canal O Grande Estoico e continue acompanhando os próximos conteúdos. Aqui, a ideia não é apenas ouvir frases bonitas sobre força mental, é aprender pouco a pouco a viver com mais domínio, mais clareza e mais respeito por si mesmo. E lembre-se, quanto menos o mundo consegue controlar suas reações, mais você começa a governar a própria vida.